Olá, minha amiga concurseira, meu amigo concurseiro, bem-vindo mais uma aula de História da Educação aqui com o professor Pedro Henrique de Mello, como alguns gostam de me chamar, só Pedro Mello, ok? E aí, então, nós estamos aí nessa construção de História da Educação, né? Passamos por alguns módulos interessantes, tanto é que nós estudamos o módulo da Idade Média, né? E a crise desse período lá e a formação de alguns sistemas. Dentro dessa lógica, portanto, é importantíssimo entendermos que no processo de formação da história, a crise da Idade Média, ela é marcada justamente por todos aqueles acontecimentos que eu pontuei para vocês, escassez de terras, doenças, problemas econômicos e tudo mais. E aí vem uma nova fase chamada de Idade Moderna. Aqui na Idade Moderna, pessoal, nós temos alguns fatos interessantes, como, por exemplo, a expansão marítima. E a expansão marítima, ela advém justamente da crise da Idade Média, uma vez que nós temos ali na Idade Média uma expansão do mundo árabe fechando aquelas antigas rotas comerciais. Se lembram das rotas comerciais? Então, basicamente isso. Então, fechou aquelas rotas comerciais que existiam ali, portanto, e basicamente, deixa eu ver se o microfone aqui tá ok. Tá, deixa eu só arrumar ele aqui. Aí, pronto. Então, sai abafadinho aí o som. Vou até chegar aqui perto pra gente ver se tá ok. Tá ok. Isso aí. Então, basicamente, pessoal, deixa eu arrumar aqui certinho que aí a gente continua. Aí, deixa eu ver se ficou ok. Ficou ok. Isso aí. Desculpa aí, pessoal, o probleminha técnico, né? É por conta dessa condição aí para o som ficar legal para vocês. E aí, como eu ia dizendo, o mundo árabe ele se expande, fecha as rotas comerciais. Então, aquele mundo burguês que já havia começado a ser construído ali durante a Idade Média, ele precisa necessariamente de uma nova rota comercial. É quando nós temos a saída dos primeiros grandes navegadores, inicialmente de Portugal, posteriormente da Espanha. Então eles começam a desbravar esse mundo aí. Primeiro a África, depois eles dão a volta pela África e conseguem chegar a Calicut, que é uma das principais cidades das Índias, comercializando. Só que nesse inteirinho nós tivemos outros acontecimentos importantes, como o descobrimento da América em 1492, nós temos o descobrimento do Brasil em 1500, ok? Então, basicamente, nós temos essa estrutura aqui de discussão. Além de tudo isso, nós podemos entender que o mundo moderno ele é marcado por um sistema político e econômico muito forte chamado de absolutismo e mercantilismo. O absolutismo é nada menos e nada mais de que todo o poder, toda a figura de ordem está concentrado nas mãos do rei. Absoluto é isso. Como o próprio nome já diz, está tudo absolutamente concentrado nas mãos dele. E ele vem com o intuito de fornecer a esse Estado meios para rentabilidade. E esse mercantilismo, por exemplo, vem com a acumulação primitiva de capitais, ouro, prata, por exemplo. Nós temos também a perspectiva de balanças comerciais favoráveis, taxas protecionistas, colonialismo, monopólios coloniais, pactos coloniais, então tudo vem aí dentro dessa lógica. Mas o interessante é que além disso nós temos a reforma religiosa, ok? E essa reforma religiosa ela vai acontecendo por conta de desgastes com a igreja. Pessoas que não estavam, portanto, de acordo mais com práticas, como por exemplo a venda de indulgências, problemas morais do clero, problemas intelectuais, não suportam mais estar dentro daquela igreja e resolvem, portanto, romper e criar essas igrejas que passam a ser chamadas de igrejas protestantes. As mais famosas desse período, portanto, vai ser o luteranismo, lá na Alemanha, com o Martim Lutero e as suas 95 teses que foram pregadas lá na porta da catedral, ok? Dando início ao processo de distanciamento, portanto,
do Lutero com a igreja, tanto que ele foi excomungado, teve toda uma problemática, quase que ele queimou lá na fogueira da Inquisição, perfeito? Então, basicamente, pessoal, o Lutero veio e construiu esse luteranismo. Mas esse luteranismo ele tinha algumas práticas interessantes. Lutero ele consegue ter o apoio de alguns príncipes da Alemanha. E esses príncipes o apoiando porque ele iria fazer uma reforma nas terras da igreja, doando essas terras aos príncipes. Então nós dizemos que o luteranismo, apesar de toda a sua característica religiosa, interessantíssima, tem bases fundamentais, nós temos a simplificação dos sacramentos, a facilidade, portanto, da interpretação. Eu posso, enquanto pessoa, ler a Bíblia, o que a igreja não autorizava. Então, o Lutero vem com essa perspectiva interessante filosófica, mas ele tem essa pegada onde ele vai beneficiar também uma alta classe. Então, o luteranismo ele luta de uma forma religiosa muito intensa, mas ele vai beneficiar também o quê? Ele vai beneficiar esses grupos da nobreza alemã. Tanto é que eles vão proteger o Lutero contra a Inquisição em alguns momentos, ok? Basicamente, a grosso modo, né, essa é a história do luteranismo. Dentro da Alemanha também vai surgir um outro sistema chamado de anabatismo. E anabatismo significa abnegação, batismo, então você nega o batismo. Mas a pessoa não vai ser batizada, professor? Não, não estou falando isso. Estou falando que, segundo o anabatismo, eu vou esperar a pessoa crescer. Caso ela decida que quer seguir no anabatismo, ela então vai aceitar o processo do batismo. Só que o anabatismo ele foi feito pelos campesinos, pelas classes mais pobres. E por isso, então, ele tem uma pegada de uma revolução mais social, ok? Uma revolução feita por pequenos grupos, mas é uma revolução de caráter religioso. Isso na Alemanha. Lá na França nós temos o Calvino que vai surgir, João Calvino, ele era um pequeno burguês, então basicamente a sua teoria religiosa, ela também tem alguns traços dessa perspectiva burguesa, e o interessante é que ele vai trazer a ideia da predestinação. Os homens que trabalham e que vão ficando ricos ao longo da vida têm sinais, ou seja, desígnios de que serão salvos no final da vida. Isso vai agradar muito a burguesia, ok, daquele período, e portanto a burguesia vai se converter aí em massa ao calvinismo por conta dessa perspectiva, porque não há uma condenação, portanto, da acumulação, e a burguesia estava acumulando grande riqueza. Obviamente que o calvinismo ele traz também toda uma perspectiva de relação do homem, tempo e trabalho, tá ok? Depois você dá uma lida nisso. Tem toda uma lógica de simplificação dos sacramentos, nacionalização da liturgia, diminuição dos sacramentos, dos sacramentos. Então tudo isso está ligado à perspectiva calvina. Interessantíssimo o calvinismo, ok? Além disso, nós temos um outro, e esse vai acontecer lá na Inglaterra, e quem vai promover essa transformação vai ser o próprio rei da Inglaterra, que é o Henrique VIII. Então essa reforma religiosa já tem um caráter diferenciado. Qual que é o caráter dessa reforma religiosa? É um caráter nobre, ou seja, o rei que está promovendo a reforma religiosa. E por que existe essa preocupação por parte do próprio Henrique VIII de promover esse sistema aí? Ele, primeiro, é a justificativa do divórcio. Ele queria se separar da sua esposa, a igreja não autoriza, então ele vai romper com a igreja para poder se divorciar da esposa dele. E posteriormente nós temos aí uma outra discussão por trás que engrossa de fato a justificativa da saída, do rompimento da Inglaterra com a igreja, que é justamente o quê? A perspectiva de que o Henrique VIII queria diminuir as ações, o poder, as normas, regras,
as imposições do Papa dentro da Inglaterra. Então seria um rompimento para diminuir o poder e, obviamente, conter o avanço dos poderes do Papa, que ainda era uma figura muito importante dentro da Inglaterra. E, obviamente, que a igreja não ia ficar parada. Ela cria um movimento chamado Contra-Reforma. E essa Contra-Reforma, o grande símbolo dela é justamente o quê? A Inquisição. A Inquisição, ela traz, portanto, a manutenção de princípios religiosos, de uma ética religiosa moral, de uma educação pautada em princípios do Evangelho, das orientações do clero. Eu não posso romper com isso. Uma das mais lembradas inquisições e talvez uma das mais agressivas seja justamente aí a perspectiva da Inquisição espanhola. Ela atuou de forma bem forte mesmo aí dentro da perspectiva de manutenção, proteção daquilo que a igreja se dizia ser responsável, né? E basicamente nós temos o renascimento cultural, e o renascimento cultural é um movimento muito forte de ciência sobre a produção artística. Todo mundo, quando comenta sobre o renascimento, tende a falar que é obras bonitas, mas é muito simples falar isso. E de fato são obras bonitas, mas esse não é o objetivo do renascimento, não. O objetivo do renascimento, preste atenção nisso, é desenvolver, portanto, um ensino, um conhecimento, uma ciência sobre o processo de produção artística. E aí, obviamente, que o resultado disso é a melhora das obras de arte. Então, as obras de arte passam a ter jogos de luz e sombra, perfeito? Além de luz e sombra, jogo de cores, jogo de profundidade, marcas de visualização. Então tem aquela ideia de que eu vou basicamente, ter uma técnica que vai enquadrar o meu olhar numa figura principal. Então há um melhoramento de fato aí nas obras. Mas lembre-se que por trás dessas obras bonitas existe todo um processo científico, todo um processo de entendimento, de pedagogia sobre a produção científica, ok? Então, basicamente é isso. Fechou? E obviamente que a Idade Moderna ela se fecha com um processo chamado de Revolução Burguesa Inglesa e com o Iluminismo. E é o que nós vamos discutir a partir de agora. Antes de seguirmos, só para salientar, aquela ideia de primeiro, segundo e terceiro estado, ele vai permanecer aqui, ok? Então, necessariamente, nós temos a manutenção da estrutura social dessa maneira, clero, nobre e servos. Nesse caso aqui, nós já podemos substituir servos pelo povo. Pelo povo. Simplesmente isso, pelo povo. Ok? O povo, portanto, e basicamente, ele estará imerso e estará sendo composto por N pessoas, mas principalmente por essa classe aqui, ó, pela classe da burguesia. Show? E fora dessa estrutura social e comandando, portanto, essa estrutura social, nós temos a figura do rei absolutista. Fechou? E aí, portanto, nós estamos preparados para falar dessa educação moderna depois dessa explanação inicial. Veja que a Idade Moderna ela é um período de grandes acontecimentos, né? Então, é necessário que você tenha esse entendimento para poder organizar o seu pensamento quanto à organização educacional e pedagógica desses períodos. Então, olha só, a educação moderna, nesse período da modernidade, há uma grande expansão do número de escolas. E o intuito da expansão dessas escolas é justamente o quê? Levar a educação para aqueles que são pessoas, para aquelas pessoas que têm condições aí de manter esse acesso. Tanto é que a expansão das escolas está ligada à perspectiva de atendimento a uma pequena nobreza e à burguesia, ou seja, pessoas que têm ainda um certo status social, pessoas que ainda têm a perspectiva de manutenção
da sua figura em um status quo na sociedade. Olha só que interessante, diferentemente da alta burguesia, da baixa burguesia ou pequena burguesia, a alta burguesia tem os seus preceptores. E o que são os preceptores? São professores, são cientistas de determinadas áreas que se dispõem a dar a educação à alta burguesia nos seus castelos. Então quer dizer que existe uma separação entre grupos aqui. A pequena nobreza e a burguesia convivem nas escolas, enquanto a alta burguesia ainda permanece lá distante, lá no seu castelo, com as suas regalias todas da modernidade, perfeito? E o mais interessante é que, apesar de tudo isso, a educação moderna, ela ainda vai submeter os alunos a uma severa disciplina e que ainda estará muito ligada a uma perspectiva de manutenção de valores éticos e morais religiosos. Ainda não há um rompimento com isso, ok? A estrutura religiosa ela vai se arrastar aí até mais ou menos no século XIX, no final do século XIX, ok? E aí, basicamente, isso estará presente na vida da educação e na vida pedagógica desses indivíduos. E olha só que interessante, essa percepção de educação moderna, ela tem a preocupação da formação moral do indivíduo. Então, necessariamente, as escolas, nesse período, também têm como um papel fundamental a formação, a formação do moral do aluno. O aluno terá uma moral moldada na escola, beleza? E olha só, além da submissão a essa severa disciplina, a condição moral, lembra-se lá do trivium e do quadrivium, né? Então nós temos a aritmética, retórica, a matemática, várias outras ideias, outras matérias, e elas serão o quê? Mantidas aqui, portanto, nesse processo de educação moderna. Então nós teremos a manutenção disso. Em contrapartida à expansão das escolas, nós temos a decadência das instituições de ensino superior. É quando, portanto, irá surgir as instituições privadas, sustentadas principalmente pela o quê? Alta burguesia. Pela alta burguesia e também pela alta nobreza. E lá nessas instituições privadas, já que nós temos uma decadência nós temos uma decadência do ensino superior, das universidades que davam aulas de direito, medicina e teologia, já que elas estavam em crise, essas grandes instituições privadas, elas ganham amplo acesso. E esse amplo acesso, portanto, mantido aí por um capital que está em desenvolvimento principalmente pela burguesia, ok? E olha só que interessante, nessas instituições se desenvolve a literatura e a filosofia, tanto é que grandes filósofos são desse período, grandes literários também são desse período, obras magníficas, teorias magníficas surgem desse período aqui. Então veja que a educação moderna, pessoal, é uma educação, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira, densa no sentido disciplinar e denso também no sentido de quantidade, volume de matéria e inserida no indivíduo. Porque, pense só, além de tudo isso, nós temos toda uma formação de várias outras matérias. Então, eu vou intensificar isso daqui. Só que nesse período, como eu disse para vocês, lá na parte inicial da nossa aula, vai haver o quê? O crescimento da proposta das religiões protestantes. E a perspectiva das ideias protestantes é criar também uma educação protestante. E essa educação protestante, ela é pautada nesses princípios aqui, ó. Princípios em que nós teremos uma educação primária, universal e de responsabilidade do Estado. Então, aquela formação inicial do indivíduo, aqueles primeiros anos ali no desenvolvimento do alfabetismo,
no contato com os números, contato com o lúdico, tudo ficaria por conta do Estado aqui nesse período. Tanto é que nós falamos que essa ideia da educação protestante também é extremamente progressista. Só que você não pode confundir essa educação protestante progressista com a educação progressista lá do século XX. Cuidado com isso, ok? Só fique esperto aí. Progressista no sentido de visar um progresso, ampliar o acesso, dar condições para que as pessoas mantenham a sua educação, tenham acesso à educação, ok? E o mais interessante é que nesse período nós teremos uma pedagogia humanista. O que é essa pedagogia humanista? É simplesmente a perspectiva da inserção de vários valores de caráter principalmente burguês no processo de formação do indivíduo. Olha só, valores burgueses. O que seria valores burgueses? O individualismo. Vamos colocar aqui? O individualismo, a valorização do indivíduo. Individualismo. Ok? Além disso, nós teremos uma perspectiva também de acumulação de liberdades individuais. Liberdades individuais. Muitas das vezes nós utilizamos o termo individualista como um termo pejorativo. Aqui nessa nossa discussão, a ideia do individualismo burguês não é uma construção pejorativa, mas sim o entendimento de que o indivíduo ele deve o quê? Cuidar de si para poder se desenvolver, né? Então não é egoísmo, é individualismo, e aqui não tem um sentido pejorativo. E olha só que interessante, aqui nós começamos a nos distanciar com essa pedagogia humanista daquela pedagogia cristã, dos valores morais, éticos, pautados nas escrituras, nas perspectivas religiosas. Aqui nós teremos o abandono das intenções religiosas e o início do desenvolvimento de teorias, o quê? Pautadas em bases naturais, ou seja, conhecer o natural mesmo, sem uma explicação religiosa para aquilo. Eu vou investigar, eu vou experimentar, eu vou desenvolver a ciência, teoria sobre. Tanto é que nós temos aqui principais nomes aí dessa pedagogia humanista, né? Que é o Roterdão, o Vives e o Montaigne, né? Então depois você dá uma olhadinha lá nas teorias básicas desses caras, ok? Fechou? Então eles vão se desenvolvendo com esse processo aqui. E aqui é importantíssimo estabelecermos o seguinte: essa idade moderna, ela tem basicamente o início ali no século XV, finalzinho do século XV, e ela vai se estender até o século XVIII. Esse período de tempo, ele também está relacionado ao descobrimento do Brasil, né? E aí olha só que interessante, uma observação fundamental para nós. É dentro dessa pedagogia humanista que também irá se desenvolver o quê? A necessidade de um sistema pautado em quê? Em uma ação de um movimento religioso, de campanhas jesuíticas que irão trazer esse método de formação para o indivíduo, ok? Então é muito importante estabelecer essa ideia de que a pedagogia humanista que acontecia lá na Europa, junto com o absolutismo, também está ligada a essa perspectiva de início da formação educacional das tribos indígenas. Mas nós teremos aí um ponto posteriormente que nós iremos discutir isso. Beleza? Então, necessariamente esse mundo moderno, ele sofre várias transformações de caráter pedagógico, de caráter educacional. Nós abandonamos uma perspectiva, portanto,
religiosa, de ética moral pautada em sagradas escrituras, pautada na Bíblia, para o desenvolvimento de uma ciência mais racional, mais científica, e obviamente que nós temos que levar em consideração que o grande fato para a transição da idade moderna para a idade contemporânea é justamente o quê? O advento de várias transformações, cujo nós podemos citar aqui, que é as revoluções de caráter burguês. Essas revoluções de caráter burguês, elas vão trazer e intensificar ainda mais esses valores. Então eu posso trazer tudo isso que nós vimos aqui sobre educação moderna, pedagogia humanista e desembocar nesse processo de transformações do século XVIII em diante. E aqui, esse mundo contemporâneo, nós teremos inúmeras revoluções de caráter burguês, e eu posso citar uma das mais importantes aqui, que todo mundo lembra, que é a Revolução Francesa, né? O avanço liberal napoleônico também é importante, e o Napoleão terá uma preocupação com a educação que vai ser extraordinária. Então tudo isso está acontecendo justamente no que? Na transição desse processo educacional do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Necessariamente é muito importante estabelecer que dentro de cada movimento nós teremos uma série de transformações. Dentre elas, por exemplo, obviamente que eu não vou me estender aqui discutindo sobre a Revolução Francesa, mas nós temos um período dentro da Revolução Francesa, que é a fase jacobina, que terá justamente o quê? Um processo de uma educação de amplo acesso para os indivíduos. Os jacobinos fizeram isso. Fim da escravidão nas colônias, mas a inserção de um sistema educacional francês para alimentar um conhecimento, para desenvolver uma pedagogia de caráter burguês naquele período. Não distante disso, Napoleão vem logo depois da Revolução Francesa e os seus diversos acontecimentos. Ele vai empregar aqui o desenvolvimento do quê? De um ensino primário interessante, secundário, e o desenvolvimento do quê? De teorias e de uma pedagogia pautada em ensino técnico. O menino, então, ele sai, além de todo o conhecimento, formado em teorias técnicas, ele sai pronto, já imerso em uma especialidade para que ele possa desenvolver com isso. Então tudo isso está acontecendo justamente nesse mundo contemporâneo, aonde nós temos inicialmente a expansão das ideias de caráter liberal. O liberalismo a partir do século XVIII, aquele liberalismo lá do John Locke, do Adam Smith, a ideia da perspectiva do Estado mínimo, a perspectiva da economia livre, tudo estará ligado, portanto, em reflexo e consequências para a pedagogia e para a educação. Não tem como desvincular, portanto, esses processos revolucionários, essa teoria que expandiu, questionando aquele absolutismo centralizador, para essa ideia de que eu não consigo observar a história mudando aí a educação, mudando a pedagogia. Não, é fundamental, ok, meu amigo, minha amiga? Então, basicamente, nós temos essa estrutura aqui. E uma das coisas fundamentais que vai intensificar, vai imergir de fato a nossa sociedade em uma característica de aceleração. O conhecimento passa a ser acelerado, a produção passa a ser acelerada, quantidade de produtos passam a abastecer o mercado. E aí, pessoal, eu estou falando justamente dela, da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela trará aí para nós o desenvolvimento de uma sociedade rápida. Então a educação tem que passar a acompanhar isso, tem que observar essas mudanças, né? Mas mesmo assim, nós ainda temos resquícios de uma escola pautada em quais princípios? Princípios anteriores, antiguíssimos.
como a ideia lá da paideia, né, grega, da formação completa do indivíduo. Isso aqui vai ser retomado no iluminismo. Então, basicamente, nós temos um iluminismo que tem características que darão bases muito importantes para a educação e pedagogia. Como assim, professor? Olha lá as características. Humanismo. O homem pode pensar sobre si mesmo. Necessariamente, se ele pensar, ele está promovendo qual tipo de prática? O raciocínio, a razão. Então, o racionalismo sobre a atuação do indivíduo em determinadas situações da sociedade. Nós temos o cientificismo. Eu vou provar uma teoria, eu vou buscar a ciência envolvida, seja ela uma ciência natural, uma ciência social, ciências diversas, ciência matemática. E basicamente esse cientificismo, ele terá ali como seu companheiro fundamental, o experimentalismo. Eu não crio uma teoria e deixo ela aí vagando. Eu vou provar essa teoria. E aí eu vou falar alguns nomes aqui para você, como Isaac Newton, Descartes. Todos esses caras são iluministas. São caras que vão provar as suas teorias, que vão construir esses processos dentro de uma lógica de expansão de uma pedagogia humanista pautada em valores burgueses, mas que são intensificados por revoluções também de caráter burguês, ok? Além do experimentalismo, ou seja, provar a ciência, a teoria que eu estou desenvolvendo, nós temos o antropocentrismo. Abandonamos a perspectiva do Deus, o centro de tudo, e passamos a observar o homem como o centro de tudo. Não é uma questão de egoísmo, de individualidade. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que o homem passa a ser protagonista do seu desenvolvimento. Ele passa a ser o fundamental nas relações. Então eu esqueci Deus, tornei o ateuzão. Não, estou dizendo que agora o homem é capaz de pensar sobre si, ele desenvolve as suas teorias, então ele vai se colocar como o centro de desenvolvimento. É a partir dele, portanto, que nós temos isso. E aí vem algumas teorias interessantes que o iluminismo vai trazer com caras como o D'Alembert e o Voltaire, que são, o Rousseau também, eles são enciclopedistas. Que é o quê? Eu vou acumular todo o conhecimento possível em um livro. E aí eu vou trazer essa perspectiva para o ensino, para a educação, para a pedagogia, no qual eu vou criar métodos de ensino para que eu possa inserir no currículo do cara matemática, geometria, a filosofia. Nós vamos inserir a história, o estudo das ciências naturais, o estudo sobre as ciências físicas. Então tudo isso será desenvolvido aqui no enciclopedismo, ok? Ainda não posso pensar em sociologia, né? Porque a sociologia é lá do século XIX com Auguste Comte. Mas basicamente nós temos essa estrutura aqui, onde eu vou dar um currículo para esse cara extremamente extenso, que vai abranger todas as áreas do conhecimento possível. E além desse enciclopedismo, nós temos a figura do Rousseau e do Kant, que trazem outras perspectivas e que também vão alçar aí, vamos dizer assim, boas, como é que eu posso falar? Ele vai dar aí as suas contribuições para esse processo educacional. O Rousseau, ele é extremamente crítico ao absolutismo. O iluminismo, ele tem um conceito que é: sou contra o absolutismo. Basicamente isso. Só isso, né? Esse é o cerne. Então o Rousseau, por ser iluminista, ele critica muito o absolutismo, mas ele vai dizer o seguinte, que a educação é responsável por formar um cidadão. Então a educação do indivíduo, da criança, do infantil, ele tem que ser uma educação livre,
o máximo possível para que ele possa experimentar, ter contato, desenvolver a sua capacidade de pensar sobre sobre uma determinada questão. Tanto é que nós dizemos que isso é a famosa educação que é livre. Educação livre. Show? Então, essa educação ela estará aí nessa estrutura nossa aqui. E por fim, nós também temos as considerações do Kant, no qual ele vai desenvolver a razão através. A educação é responsável por desenvolver a razão, e essa razão é responsável por formar a moral do indivíduo. Ok? Pessoal, queria agradecê-los por mais esse módulo. Minha amiga concurseira, meu amigo concurseiro, fica firme que vai dar tudo certo. Grande abraço, até o próximo módulo.